Eu quero começar agradecendo a Deus, porque Ele preparou este momento, este tempo, essa mensagem, e com certeza honrar a vida da apóstola por este convite, por essa confiança. Trazer uma pessoa aqui de fora para poder falar para as ovelhas dela é uma responsabilidade, eu sei disso. Quero honrar também a vida do profeta Maurício, ele esteve aqui, foi bom? Foi bênção? Então, Maurício, meu amigo, honrar também a vida da Marci, que também não está aqui, mas já esteve aqui também, minha amiga. Eu aprendi no início do ano passado que é importante para crescer na fé andar com pessoas que têm mais fé que nós temos. Então, foram 2 pessoas que eu caminhei lado a lado do ano passado e, por vontade divina, estou aqui. Quando eu falo que eu estou honrando e agradecendo a vida da apóstola, gente, é de verdade verdadeira, porque ela me convidou, né? E aí eu falei assim, apóstola, é o quê? É ministração? É palestra? Ela, segue o que você tem em segurança. Eu falei, você tem certeza? Aham. Ela me deu carta branca. Então, peço ao Espírito Santo de Deus que eu possa ser boca de Deus aqui nessa noite e trazer conhecimento que liberta. Vou começar me apresentando. Pode passar, não fazer um favor. Pode passar umas 2 vezes. Meu nome é Iessa Comério. Hoje o Enzo está representando, mas eu sou esposa do Ricardo, boadraça da Raíssa, de 21 anos, mãe do Enzo, da Isa, de 3 anos, não está aqui por causa do horário, transporte, né? De um anjinho que está no céu também. Aqui tem o meu pai e minha mãe, que vieram também dar esse suporte emocional, espiritual. E essa sou eu, filha amada de Deus Pai. Eu acho que aqui eu estou na frente, né? Se eu ficar assim de lado, acho que vai ficar mais fácil. E aqui vai passar a formação. Pode ir passando. Pode ir passando várias vezes. Isso. Eu sou nutricionista há 17 anos pela Faculdade Federal de Diamantina. Tenho uma experiência larga, com milhares de pessoas atendidas presencialmente e online no mundo todo. Afinal de contas, são 17 anos. Criadora do método de emagrecimento sem dieta, ou seja, apesar de ser nutricionista, é sem dieta aqui, tá, gente? Então, a gente já pode dar uma relaxada na cadeira. Também criadora do método MEC. E esse aqui que é método MEC? Mente, ambiente e corpo e mentor em saúde plena. De onde saiu esse conceito de saúde plena? Corpo, alma e espírito. Com o passar do tempo, em consultório, eu percebi que a nutrição era muito importante. Mas ela sozinha não fazia aquele efeito, aquela cura. E eu fui buscando mais. Mas essa história começou lá atrás por uma questão minha. Pode fazer um favor, passar só mais uma? Isso. Se eu estou formada tem 17 anos e o curso tem 4 anos, logo eu entrei na faculdade com 21 anos. Há 21 anos atrás, a nutrição não era um curso querido. Hoje em dia, todo mundo quer ser um pouquinho de nutricionista, mas naquela época, se você falasse que você seria nutricionista, as pessoas falavam assim, que pena, né? Tão inteligente. Nutrição? Faz outra coisa. Só que o que as pessoas não sabiam é que eu busquei a nutrição por uma cura pessoal. E, graças a Deus, meus pais sempre me apoiaram. Apesar de ser um curso desvalorizado, eles falaram assim, olha, você que vai trabalhar os próximos anos, então não somos nós que vamos escolher. Você tem o nosso amém, pode ir. Então, eu tive essa benção para poder seguir em frente. E eu busquei a nutrição porque eu tinha um comportamento estranho. Um comportamento muito estranho, que eu já percebia que não era muito normal. E que comportamento era esse? Eu tinha um comportamento que eu percebia que era diferente de algumas pessoas. Quando eu começava a comer, muitas vezes, eu não conseguia parar de comer. Às vezes, não estava gostoso, e eu continuava comendo. Às vezes, eu não estava nem com fome, e eu continuava comendo. Eu tinha um comer compulsivo. Boa noite. Eu acabava comendo mesmo sem fome. E eu falava assim, gente, não é normal. E é claro que, continuando com esse comportamento com o tempo, isso foi transpondo no meu corpo, porque era muita comida. Gente, quando eu falo compulsão alimentar, eu não estou falando você falar assim, eu estou aqui, nossa, que bolo gostoso, vou repetir, vou comer um pouco mais. Não, às vezes não estava gostoso e eu continuava comendo. E o mais estranho é que eu sabia que estava errado. E eu falava, se está errado, por que eu continuo fazendo isso? Estranho.
estranho, né? Aí eu falei, vou fazer nutrição, porque lá eles devem estudar essas coisas, e talvez lá eu vou me curar. Então, eu busquei a nutrição a primeiro momento para poder me curar. Cheguei lá, o curso maravilhoso, mas lá na nutrição, eles estudavam o que se come. E eu percebi que eu queria estudar quem está comendo. Eu falei, ixi, deu errado. Assim, foi bom, a nutrição é incrível. A nutrição, ela faz toda a diferença, porque se você come a mesma comida em outro horário, ela tem um efeito diferente. Aí, se você pega essa comida e combina com essa, ela tem outro resultado. A nutrição tem esses detalhes. A combinação inteligente dos alimentos gera um resultado diferente. Mas, para mim, não era isso que eu estava buscando naquele momento. Eu coloquei essas duas fotos aí, gente, porque quando eu estava bem acima do peso, quando a gente não está se sentindo bem, a gente faz o quê? Ó, a gente foge da foto, né? A câmera vem para lá, a gente vai para o lugar oposto. Se a gente puder esconder, a gente esconde. E naquela época eu também não tinha esse negócio de ficar tirando foto com o celular toda hora. Mas eu só coloquei essa imagem porque vocês estão vendo uma pessoa que está sorrindo. Mas por dentro eu estava chorando. Eu estava muito mal, porque essa confusão mental de eu não queria fazer isso, mas eu não consigo parar de fazer isso, era um tormento. Eu estou falando de comida, mas talvez alguma pessoa faça isso com outra coisa, com compras, com bebida, com pornografia, com mentira. Ela sabe que está errado, mas quando ela percebe, ela fez de novo. E falar sobre alimentação e falar sobre este ponto é importante porque a vida do crente, aquele que crê em Deus, que quer seguir um caminho reto de santidade com o Senhor, eu acho assim que já é um grande alívio, porque você tendo conhecimento da palavra, você já evita muita coisa. Mas tem seta, né? E aí você olha para o crente, querendo caminhar no caminho certo. E aí ele está caminhando com santidade, e está lá buscando. Aí vem a bebida, ele dá uma esquivada. Aí vem o adultério, ele passa de lado. Aí daqui a pouco vem uma mentira, ele consegue dar uma disfarçada. Mas aí chega aquele crente falando assim, come. Come. Não, estou com fome, não. Come. Não, olha aqui, eu estou cuidando mais da minha saúde. Você vai fazer essa desfeita para mim? Não é assim, não? Lá em Colatina é assim, não sei se aqui é assim. Pois é, na Bíblia fala de quê? Tropeço, né? Ó, os irmãos que podem estar sendo pedra de tropeço na vida dos outros irmãos. Vocês sabem o que é pedra de tropeço, cuidado. E eu estou contando isso, pode passar mais uma imagenzinha, para falar que eu acredito que se existe um problema, existe uma solução. Se existe um problema, existe uma solução, isso é um fato. Talvez eu só não sei ainda qual é a solução. Mas, para isso, a gente vai fazer o quê? Vai buscar conhecimento. Meu povo padece por falta de quê? Então, eu fui buscar conhecimento, certo? Já que na nutrição eu falei assim, olha, está muito interessante, mas isso daqui não vai resolver o que eu preciso, eu falei, eu tenho que buscar isso em outro lugar. Eu falei, isso deve ser emocional, né? E aí eu encontrei uma pós-graduação que eu podia fazer de 2 anos em psicologia no último ano da faculdade. E eu fui lá, fiz, ela me abriu um leque de possibilidades, e aí eu fui fazendo várias outras formações, agora sim, centradas no ser humano. Então, eu fui muito profundo em muitas áreas da psique humana. E foi maravilhoso para o meu conhecimento. A minha caixinha de ferramenta estava sempre cheia. Quem eu cuidava, ficava maravilhoso. Mas eu não... funcionava para todo mundo, mas para mim, não. Eu falei, gente do céu, não é possível. Deve ter algum problema. E eu persisti. E eu estou contando isso para vocês rindo, gente. Mas eu me lembro de muitas vezes que eu ligava para minha mãe chorando, porque nessa época eu morava em Minas Gerais. E ela só falava assim, com a sabedoria dela, né? Minha filha, deve ter um propósito. Deve ter um motivo. Aí ela plantou a sementinha. Será que talvez no futuro você não vai ajudar as pessoas que passam por essa mesma situação que você passa? E por muitas vezes foi nessa fala que eu me agarrei, para poder suportar o processo. Até chegar num ponto, já assim, quase 10 anos de luta interna, porque assim, eu vou falar com perdão da palavra, tá?
aquela inconsistência emocional que se transpunha na alimentação, ela era um inferno na minha vida, porque eu não tinha paz. Sabe quando a pessoa está com dor? Que ela acorda e dorme com dor? Então, era uma dor emocional. Eu não conseguia esquecer dela. Eu dormia e acordava com aquilo ali. E existe uma... Todo mundo conhece aquela passagem em Mateus, quando Jesus vem caminhando nas águas, e Pedro, até trouxe aqui, e Pedro fala assim: Jesus, se és tu, permita que eu vá até ti. Estão lembrados, né? E aí ele falou o quê? Vem, vem. Só que Jesus estava vindo lá de onde ele estava pregando, e ele estava em alto mar, né? E você já sabe da história. Quando ele falou, vem, Jesus estava longe, ele não estava pertinho, senão ele falava, estou aqui. Ele falou, vem, ele não estava na cara ali, ele tinha alguma distância. E você sabe que ele começou a andar, começou bem, depois desviou o olhar, começou a afundar, mas não é sobre isso. Quando ele começou a afundar, na palavra fala que Jesus fez o quê? Estendeu a mão. Se ele estendeu a mão, ele estava perto. Ele estava longe, mas nesse momento ele estava perto. Por quê? Porque ele conhece os nossos limites. Ele sabe o nosso limite. Então, talvez, se você fala assim, gente, mas eu estou lutando por isso tem tanto tempo, isso ainda não virou, calma. Ele sabe o momento exato de estender a mão e falar assim, ó, agora é comigo. Agora você aprendeu, podemos passar de fase, estou te preparando. E, para a gente dar continuidade, que eu estou dando essa base para começar aqui, aconteceu isso comigo. Quando eu pensei em desistir, eu recebi um e-mail que ia ter uma técnica americana no Brasil, uma formação e uma abordagem ao inconsciente, que fazia uma limpeza emocional. Lembra? Corpo, mente e espírito? Na verdade, é corpo, alma e espírito. A alma tem a mente inconsciente, consciente e as memórias. Aí eu recebi isso, eu falei assim, isso daqui eu nunca estudei, não. Vou fazer. E foi lá nessa formação que, abaixo de Deus, eu tive contato com uma ferramenta que eu acho que falou assim, olha, essa daqui é para você. Que em minutos, aquilo foi limpo da minha vida. Anos de peso emocional limpos em minuto. E eu preparei ela para vocês no final. Tá? Eu preparei elas no final. Então, assim, não dorme não, vai embora não, que nós vamos ter limpezas aqui, em nome de Jesus. Porque para eu poder acreditar, pode passar, que o meu Pai Celestial poderia prover na minha vida, eu tive que curar algumas feridas emocionais. Com aquela dor sangrando, eu não ia conseguir. Aqui, gente, eu tenho um canal no YouTube, e esse é Comério, meu nome. Aquele QR Code, quem quiser colocar o celular e se inscrever no canal, fica à vontade. Esse vídeo aqui é um testemunho, que se eu fosse contar agora, ia ficar até amanhã, né? Mas eu sei que é sexta-feira. Mas esse testemunho aqui, ele conta exatamente o quê? Eu encontrei com Jesus, ok, sou batizada há 10 anos exatamente, mas eu encontrei com Jesus de verdade no aeroporto, sabia disso? Eu fui para o aeroporto, quem estava lá me recebendo? Jesus, com crachá e tudo. Isso foi em outubro de 2022. A minha vida toda regradinha, tudo bonitinho, todo organizadinho, porque depois que eu limpei os pesos emocionais, as coisas começaram realmente a destravar. Bem no relacionamento, profissional, mas Jesus tinha algo a mais para mim, e ele veio me buscar no aeroporto. Então, se você tiver curiosidade, você pode depois assistir, porque foi tremendo. E dali em diante, minha amiga, meu amigo, eu não consegui mais ser a mesma pessoa. Sabe quando você vê e você não consegue desver? Há tanto tempo convertida, eu nunca tinha encontrado Jesus dessa maneira. Então, eu fiz questão de trazer. E agora, por favor, pode passar. Você consegue sair o som quando clica aí? Na imagem? Clica em cima daquela setinha da esquerda para ver se sai o som, perdão. A imagem está saindo. Dia 13/9, às 19h30, na Igreja IMTD, vamos receber a nutricionista e terapeuta Iessa Comério, mentora do programa Emagreça Sem Dieta, uma mulher de Deus, que através do seu chamado irá destravar a sua vida. Não perca, será uma noite sobrenatural, dia 13/9,
a sexta-feira na igreja IMTD, que é localizada na Avenida Paulinho Miller, número 167. Venha e traga mais um. Vocês receberam esse convite? Eles me convidaram para uma palestra e me mandam isso daí. Cada tantantã dessa música eu falava assim, meu Deus, vai destravar a sua vida, Jesus, vai ser sobrenatural, Senhor. Espírito Santo, me capacita. Então, assim, eu resumi toda essa dor que hoje, dia 13 de setembro, está sendo transformada em bênção na vida de muitas pessoas. Eu estou muito feliz porque vocês estão aqui, tá? Obrigada. Pode passar. Dia 13/9, às 19h30. Quando a apóstola me convidou, eu falei assim, tá, é palestra, mas eu vou trazer um gancho aqui na palavra. E eu separei essa leitura aqui. Para não ficar só eu falando, vamos fazer aquela coisa que as mulheres leiam par, os meninos leiam os ímpares, o ímpar, pode ser? Então, vamos lá. 2 Coríntios 5, as mulheres começam com um par, fazendo um favor. Temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivermos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Meninos. Mulheres, bora? Absoluta, e preferimos deixar esse corpo terreno. Pequenininho. Amém. Quase um teste de exame de vista, né? Grátis, incluso. Nessa passagem, eu quero destacar especialmente esse versículo 10, não, 9 e 10. Olha só. Pois quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. É forte, hein? Está preparado? Está preparado para poder aparecer lá diante do Pai no tribunal? Prestar contas? Se fosse hoje, como é que estaríamos, Jesus? E aí ele está falando sobre isso, e faz parte para ter uma boa obra, né? A fé sem obras ela é morta. Estar bem com a nossa saúde, porque se a gente está com dor em casa, como é que eu vou fazer a obra? Se eu estou passando mal, se eu estou infeliz comigo mesma, lembra lá da seta do inimigo? Por que muitas vezes ele vai atuar na sua alimentação? Porque dependendo do que você come, te dá sono, porque dependendo do que você come, você fica preguiça, dependendo do que você come, sua imunidade cai, dependendo do que você come, do que você faz, você vai passar mal. Às vezes, você não vai cair na armadilha de mentir, de matar, de roubar, mas talvez vai comer mais do que precisa, vai ficar com azia, refluxo, e vai falar assim, não posso não, porque eu estou com refluxo. E ali? E o combinado? E aí as pessoas poderiam me perguntar, pode passar fazendo um favor. E essa, cuidar do corpo é emagrecer? Vocês vão perceber que eu vou puxar para essa questão de emagrecimento, porque as pessoas me buscam mais, principalmente por emagrecimento sem dieta. E eu posso te falar que o emagrecimento, da maneira como eu cuido, da maneira como eu vejo pensando em cura, ela pode contribuir. Por quê? Eu vejo emagrecimento como se fosse uma faxina, sobre tirar um peso desnecessário para o corpo. E mas será que eu preciso de emagrecer? Não sei. Vamos fazer uma conta? A conta é a seguinte, para você saber se você precisa eliminar algum excesso do seu corpo, tá? A continha assim, ó, você pega a sua altura, se você tem 1,60 de altura e você é mulher, você vai pegar 3 para mais ou 3 para menos. Então, se você tem 1,60, teoricamente, o seu peso, essa conta, gente, é para não sobrecarregar o joelho, tá? Se essa continha ficar do lado de fora, joelho e coluna serão sobrecarregados. Então, se você tem 1,60 mulheres, uma faixazinha seria 63,
ou 57. Para os homens é a mesma coisa, só que com o número 5. Então, se você tem 1,80 de altura, 85 quilos ou 75. Se você talvez faz exercício físico e tem muita massa magra, talvez seu peso vai ser muito maior do que esse, mas aí você não está pesando o seu joelho. Você está fortalecendo o seu joelho. Então, a gente tem que dar uma olhadinha para o contexto. Sabendo disso, pode passar, eu te falo que emagrecer e eliminar alguns pesos é cuidar da saúde, sim. Talvez você não saiba, mas aquela gordura que às vezes a pessoa chama coinho, só para ficar fofinho, gordurinha, a pochetezinha, por menor que ela seja, esquece estética, gente. O tecido adiposo, ele libera citocinas inflamatórias. O que é isso, esse? Que nome é esse? A citocina inflamatória é um alerta para o corpo que tem alguma coisa agredindo a sua saúde. Logo, quanto mais tecido gorduroso, menos imunidade você tem. Entendeu? Você pode estar dormindo, mas se tem gordura no corpo e está sendo liberado agentes da sua imunidade para poder combater essas citocinas inflamatórias. E mas, pode passar. Ah, está aqui já. Eu me aceito assim. Vamos organizar esse pensamento. Aceitar é aquilo que eu não posso mudar. Quantas vezes Deus nos coloca em uma estação em que eu não consigo mudar? É processo. Eu tenho que aceitar, porque não está na minha competência mudar. Agora, se está na minha competência mudar e eu não mudo, isso é o quê? É conformismo. Então, vamos pedir a Deus esse discernimento para a gente poder ter as condutas e estratégias corretas. Pode passar mais uma vez? Isso. E eu entendi tudo que você falou e até sabia, tá? Estou tentando emagrecer tem um tempo, vivo de dieta em dieta, um efeito sanfona horroroso, mas se é tão importante emagrecer e ter um peso saudável, por que é tão difícil? Me explica. Pois é, eu vou te contar porque eu já cuidei de muitas pessoas. Pode passar, fazendo um favor. Pode ir passando. Milhares e milhares e milhares de pessoas, não só no Brasil, Estados Unidos, Espanha, México, e mulheres que emagreceram de verdade e emagreceram sem dieta. Muitas delas emagreceram e estão mantendo até hoje. Em um dos meus grupos de desafio, uma das pessoas que cuida desse grupo para mim é a Catiane, que emagreceu 40 quilos sem dieta. E hoje ela ajuda as pessoas, através do meu conhecimento, do meu direcionamento, a continuar nessa jornada. Isso é possível. Tá, mas e aquelas que voltam a engordar? Elas batem e voltam, que vivem desse efeito sanfona. O que acontece? Vamos descobrir, pode passar. Eu descobri nesses 17 anos de consultório, além da minha trajetória pessoal, de muitos altos e baixos, que existem 3 fomes, não é uma não. 3 fomes que, quando desreguladas, elas impedem o seu emagrecimento. Mas só entre nós aqui, tá? São 4. É que o melhor a gente deixa para o final, tá? A glória da segunda casa é sempre melhor do que a da primeira. Então, se a gente deixa a 4ª fome por último, são 3 nesse caso, tá? Quais são essas 3 fomes? Pode ir passando. Fome real, fome emocional e fome ambiental. Essas 3 fomes. Alguém já ouviu falar sobre alguma dessas 3 fomes? Só para eu saber se eu estou repetindo muito assim. Não. Enzo, você não vale não, você é cria da mamãe. Você sabe sim. É para os titios e titias, tá bom? Então tá. Quais são essas 3 fomes que, quando desreguladas, e olha aqui, muitas vezes a culpa nem é sua, elas impedem o seu emagrecimento. Primeira delas, bora lá, vamos conhecer. Fome física, vou começar por ela, porque essa daí, Papai do Céu que fez e colocou em todo mundo. Não só em nós, mas nos animais. O que é a fome física, ou primitiva, ou fome real? É aquela fome que Deus colocou nos seres vivos para que eles pudessem sobreviver. Você pega um animal silvestre aí, ele não precisa de ração. Você precisa falar para o animal, olha, você tem que comer de 3 em 3 horas, tá? Olha, come, porque se você não comer, você morre. Não.
Então, como é que funciona esse negócio? Deus colocou em nós a fome física, natural, primitiva, e era para ela funcionar bonitinha, tá, gente? Certinha. Só que eu percebi que as pessoas, elas às vezes não sabem se estão com fome real. E aí eu vou mostrar por que, aí pode segurar nesse ponto. Por que a nossa fome real pode ser desregulada? São muitos motivos. Eu que simplifiquei aqui em 5 motivos. Gente, essa parte é muito importante. De qualquer idade, pode ser criança piquititica, idosa, isso daqui vai fazer diferença. O primeiro motivo pelo qual, às vezes, você come, você sentiu fome, certo? Você foi lá e comeu. Você sabe o que você comeu. Só que, ao invés de você ficar satisfeito, você quer comer mais. Parece que a fome não passou, parece um buraco aqui dentro, sabe? Então, possivelmente a sua fome física está desregulada. E um desses motivos é o quê? Falta de quem? De água. Quanto de água vocês beberam hoje? Quem tomou até 1 litro, levanta a mão. Olha os cactos aparecendo. Até 2 litros? 3, 4. Nem vou continuar perguntando. Pois é, olha só. Existe um lugar, deixa eu subir aqui, só para facilitar nesse pedacinho aqui, olha só. Existe um lugar entre os 2 olhos, embaixo do nosso cérebro, chamado hipotálamo. Está vendo esse pontinho aqui? Bem piquititico? Esse pontinho pequenininho aqui, ele regula o centro da saciedade. O centro da saciedade é formado pelo centro da fome e o centro da sede. Então, quando você sente fome, a fome não vem da barriga e nem da mente, da psique. Ele vem de um lugarzinho chamado hipotálamo, que fica aqui. Só que do mesmo lugar que vem o sinal da fome, Deus colocou o sinal da sede. Juntos, eles formam o centro da saciedade. Olha só, sextou, você saiu do trabalho cansado, e você estava com fome, e você também estava com sede. É como se lá dentro tivesse assim, olha, o sinalzinho da fome ligado, olha, estou com fome, 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 estou com fome. Só que na correria você também não bebeu água. Então o que acontece? O da sede está como? Estou com sede, estou com sede, estou com sede. Então, os 2 ligados, assim, ó, aquela confusão, no volume máximo. Aí se você chega e come, o estou com fome desligou, mas o da sede continua o quê? Gritando. E muitas vezes você acha que está com fome, mas era o quê? Sede. E se eu beber mais água, resolve? Sim, mas se você beber água na quantidade certa e no horário certo. Vamos descobrir qual é a quantidade certa. A quantidade certa tem uma continha, gente. Lembra, conhecimento liberta. Tudo tem uma continha. A continha certa de água, hoje você vai sair daqui tendo essa continha certinha para você bater essa meta. A continha assim, ó, a cada 20 quilos, 1 litro de água. Já vai calculando aí se você está batendo essa meta ou não. Vou até, ó, só para deixar vocês com sede. Ai, que delícia. Nossa, como é bom beber água, né? A cada 20 quilos, 1 litro de água por dia. Então, vamos fazer uma conta. Eu peso 67, redonda para 70. Mulher redonda para baixo, redonda para 65. Né? Então, beleza. Ó, 20 quilos, 1 litro de água. 40 quilos, 2 litros de água. 60 quilos, 3 litros de água. Se for 70, então é meio, né? Então, 3 litros e meio. Essa é a quantidade ideal de água que eu preciso? Não, criatura. É o salário mínimo de água. Então, se eu beber 3 litros e meio de água, eu não estou fazendo mais que uma obrigação para o meu corpinho funcionar. Porque se falta água na sua casa, você lava roupa? Lava a louça? Faz comida? Não faz. Então, assim, se falta água no seu corpo, para tudo. Aí a pessoa fala assim, meu metabolismo está lento. Eu acho que é a idade. Não é não, criatura. É porque você não bebe água. Não acho que eu tenho que tomar um remédio para emagrecer. Criatura, bebe água primeiro. Remédio é para quem está doente. Você não está doente.
Você só está sendo um cacto e não sabia nesse momento. Mas tem a quantidade de água e tem o horário certo para beber água. Deixa eu voltar para lá. Se vocês não sabem, esse daqui é o nosso amigo estômago. Ele dorme e acorda com você todos os dias. O nosso estômago tem um tamanho proporcional ao nosso punho fechado. Faz assim, olha. Esse daqui é o tamanho do seu estômago. Então, o de uma criança é um estômagozinho mais piquititico, certo? Vamos lá. Gente, é tão simples, né? Olha só, eu estou falando de água. Mas tem um jeito certo, a quantidade certa. Tudo tem um jeito certo e um jeito errado de fazer. Por isso, a gente tem que procurar quem sabe. Senão, a gente vai ficar tentando ter força de vontade para fazer a coisa errada. Então, olha só. O nosso estômago, ele tem uma válvulazinha chamada esfíncter. Mas finge que é uma porta. Não tem uma porta de entrada e a porta de saída? O estômago tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Perfeito. Quando você bebe água e o seu estômago está vazio, o seu estômago não tem que digerir a água. Então, quando você bebe água, a água passa assim, ó, vlup, rapidinho. Se você beber muita água agora, mesmo que você fique com aquela barrigona d'água, deu 5 minutinhos, a água fez o quê? Desceu. Agora, se você belisca um pedacinho de alguma coisa que alguém te deu, acabou. Fechou a porta. Vai ficar aqui uns 30 minutos aqui, ó, digerindo. Se não for mais, né? Porque tem gente que esquece que o dente fica onde? Na boca. Tem gente que acha que o dente fica no... Você conhece alguma capivara nervosa que vai comer e engole a comida? E não mastiga e depois fala que está com refluxo? Vamos repetir. Vamos lá, ó. Dente fica na boca. Então, tem que fazer. Quando você vê um amigo assim, sabe, um marido mastigando bem rápido na hora do almoço, aí você fala assim, amor, o dente fica na boca, meu amor. Senão vai dar refluxo. Não dá. Então, olha só, se você come um pouquinho só, a válvula aqui embaixo fecha. Se você tomar muita água com comida junto, esse estômago vai virar um bucho. Ele vai aumentando, porque a parede do estômago ela tem uma capacidade elástica. Tanto isso é verdade que algumas pessoas não fazem cirurgia de redução de estômago, não cortam um pedaço, foi porque ele cedeu demais. Isso acontece nas melhores famílias. Então, vamos lá. E essa é para beber mais água, né? Por que eu estou falando disso? Para limpar o corpo. E quando você for limpar o seu corpo, faça isso com alegria, sem reclamar, porque se lamuriar faz o efeito contrário, tá? Tem que beber água com alegria, sorrindo, que bom, você vai fazer mais xixi, talvez você vai ter que trabalhar perto de um banheiro, mas você vai fazer isso com alegria. E eu estou te falando isso porque é para beber mais água, sim, mas nunca junto com a comida, é separado. Existe uma hora para fazer uma coisa, existe uma hora para fazer outra coisa. Então, vamos lá, ó. Para você pegar a sua água e distribuir no seu dia, o melhor horário é em jejum. Se você puder garantir pelo menos meio litrinho de água em jejum, seu corpo vai começar assim, olha, feliz da vida, a produtividade vai aumentar, o humor vai melhorar, a junta vão parar de doer. Então, primeira coisa, tomar pelo menos meio litro de água. Se você toma o café da manhã mais tarde ou nem toma, você pode ser promovido para 1 litro, tá? Por quê? Para quem tem intestino preguiçoso, saiba que não é que ele é preguiçoso, é porque você não paga ele bem. A hora que você começar a pagar ele direito, ele vai funcionar, ó, lindamente. Então, se você beber um tantinho de água bacana em jejum, você já vai fazer cocô antes de sair de casa, a barriga vai para dentro, você já não fica enfesado, enfesada, e vai, sim, sucesso. Só que a água tem que ser em jejum, nos intervalos e antes. Então, vamos supor, daqui a pouco terminou, vocês vão embora para casa. E esse eu cheguei em casa com fome, com sede, aquela embolação. Primeira coisa, você vai beber o quê? Água. Tem que esperar meia hora, Iessa? Não, porque se o seu estômago está vazio, a água passa o quê? Rapidinho. Coisa de 5 minutinhos, está bom demais da conta. Se você ficar em dúvida se você ainda está com fome ou está com sede, você bebe um pouquinho mais de água. Porque água não mata fome não, tá? Não mata não. Se matou porque não era fome. Que fique bem claro isso daqui. Aí tá bom. Você lavou o seu corpo, agora você vai comer com fome. Gente, o nome disso é fome real. Se a partir de hoje você simplesmente aprender a identificar a sua fome real e respeitar,
Quem está acima do peso precisando de eliminar alguns quilos, ó, deu certo. Porque você não é obrigado a fazer café da manhã. Sabe aquele povo que fala? Não, se você não fizer café da manhã, você vai ficar fraco. Não, se você não está com fome, confie na sabedoria do seu corpo. Você não precisa de comer se você não está com fome. E esse, então, peraí. Se eu quiser fazer 2 refeições por dia, o almoço e o jantar, e caprichar na água no intervalo, eu posso? Deve. Vai economizar, vai emagrecer, vai funcionar melhor, vai ficar mais disposta e vai regular a sua fome física. Todo mundo entendeu essa parte? Dúvidas em relação a isso? Serão ex-cactos hoje? Amém, né? Tem ex-drogado, um monte de coisa. Hoje seremos ex-cactos a partir dessa noite. E, por favor, arranjem garrafinhas, tá? Porque eu sei que em algumas igrejas que ainda não reciclam o plástico, vai aquela bênção da pessoa, pega um copo plástico, toma isso aqui de água, joga no lixo comum, não recicla, que a trem fica lá 400 anos por sua culpa. Não faz isso, não. Ou a gente implementa aqui, onde eu chego, eu implemento coleta seletiva, tá, gente? Lá em casa a gente faz, eu ando também com a garrafinha para não gastar nem um plásticozinho, porque essa culpa, vamos prestar contas, não vamos diante lá de Deus? Então, esse plástico eu não vou declarar nesse dia. Pode passar, fazer um favor. Outros, pode ir passando. Realçador de sabor. Deixa eu explicar, essa parte aqui, gente, ela é pontual, mas ela é importante. Algumas pessoas, quando elas não entendem alguns pontos, elas, às vezes, não mudam. Conhecimento liberta, não liberta? Eu preciso te falar uma coisa. Existem alguns produtos artificiais que a indústria coloca na comida. Eu nem vou chamar de comida, não, tá? Vou chamar de produto alimentício, para viciar você, para te fazer dependente daquilo ali. Existem muitos produtos alimentícios que recebem realçadores de sabor, que eles fazem você ficar viciado naquele tipo de produto. Sabe quando você vai no supermercado e aquela criança fica chorando, faz um pirraça que só quer comer aquilo ali? Ou quando você fala assim, eu vou parar de comer tal coisa, e você não consegue, porque o seu paladar já está viciado. Então, esses realçadores de sabor, eles atrapalham a produção da química cerebral. Tem coisa que você está comendo, está te emburrecendo, está te envelhecendo, está te adoecendo. Então, se eu pudesse falar ou pedir alguma coisa para vocês, seria o seguinte: se alguém ainda em casa tem algum desses temperos químicos, que a gente, né, não pode falar os nomes assim, né, por conta de ética, se estivesse no gravado, tire isso da sua casa. Isso pode causar câncer na sua vida. E na maioria dos países está proibido. E no Brasil, continua sendo liberado. Embutidos, tudo aquilo que a indústria iria jogar fora, eles falam o quê? Vamos jogar fora, não. Vamos ganhar um dinheirinho? Vamos vender? Pega aquele resto, bota lá uns realçadores de sabor para a pessoa ficar viciada e vende barato. Aí você fala assim, eu vou comprar porque é barato. É porque é lixo. Aí você está comprando uma coisa que era para estar no lixo para você poder comer. Então, você como nutricionista, o que você falaria assim que seria bom comer para ter saúde? O que Deus criou. O nome disso é comida de verdade. O que é comida de verdade? É carne, é ovo, fruta. As outras coisas nós comemos? Comemos, mas é a regra do 80-20. Quanto mais limpo for, mais fácil para o seu corpo fica. Agora, se você está sujando bem o seu corpo, pelo menos limpa ele direito. Por quê? Sujou, limpou, certo? Se a gente dá uma festa aqui e suja tudo, a faxina não vai ter que ser maior? Você pode até, talvez, continuar querendo sujar mais seu corpo, desde que você limpe mais ele. Combinado assim? Outros fatores que desregulam a fome física é a má qualidade do sono. Quando nós dormimos mal, pode voltar, fazer um favor, um slide. Quando nós dormimos mal, alguém que fica no celular na hora de dormir assim, né? Aí vai dormindo cada vez mais tarde, isso vai desregulando a produção do hormônio da fome, leptina e grelina, que é o hormônio da fome e da saciedade. Você já reparou que quando você está mais cansado, você fica mais propenso a tomar decisões ruins? A ceder na hora que você não tinha que ceder? Então, uma das questões que desregula a fome física é a baixa qualidade de sono. Um outro é a composição
dos alimentos. Nutrição é detalhe, tá, gente? Se você combina isso com isso, na próxima refeição você pode ter mais fome. Quer um exemplo? Se você pegar de lanche e falar assim, a Iessa falou para eu comer comida de verdade, né? Fruta é comida de verdade. Mas se eu comer só fruta de uma vez só e não fizer uma combinação inteligente, você vai sentir mais fome na próxima refeição. Quem já foi na nutricionista que falou assim, leva uma maçã de lanche? Aí você falava, eu não comia nada, né? Mas agora eu vou ter que comer, que eu estou fazendo dieta, tenho que comer de 3 em 3 horas. Aí você comeu a maçã e falava assim, pronto, abriu um buraco no meu corpo, agora eu estou com fome. Porque se você comer uma fruta pura, isso vai te deixar com mais fome na próxima refeição. E o próximo, dietas restritivas. Por que eu não trabalho com dieta? Porque não dá certo. A pessoa que começa a fazer uma dieta, ela restringe aquilo que ela está comendo. Uma boca que fecha, uma hora ela tem que abrir. E aí, minha amiga, quando abre, matando a saudade do que estava fechado, é bastante coisa. Mas se você ajuda as pessoas a emagrecerem sem dieta, como é que é? Repete comigo. Quem aprende, não depende. Se você entendeu como é que se bebe água, o horário, respeitar a sua fome real, como é que combina os alimentos, você não precisa de uma folha falando o que você tem que comer, certo? Até porque, se você for muito fiel àquela folha e comer todo dia a mesma coisa, você vai ter excesso de alguns nutrientes e deficiência de outros, porque não cabe todos os nutrientes naquela folha ali. Então, vai ter deficiência nutricional, vai ter que tomar suplementação, talvez até injetável, porque talvez a carência vai ser tão grande que não vai ser suficiente. Olha, fechando a fome física, lembra que são 3 fomes? Que são 4, mas são 3? Alguma dúvida até aqui? Já perceberam alguns pontos que vocês poderiam sair daqui hoje ajustando? Então, tá bom. A partir de hoje, quando você for beber água, você vai lembrar de mim, tá bom? Aí, esse é aquela nutricionista. E olha aqui, feliz, tá? Por quê? Você tem que imaginar o seguinte, sabe quando você está sujo, suado, que você vai tomar banho e parece aquele banho lava a alma? Você tem que beber água assim. Você tem que beber água imaginando que a água está entrando e está limpando, e está pegando gordura, e está pegando cocô, e está limpando, está saindo tudo. Então, assim, sem reclamação, é feliz. Ok? Perfeito. Então, vamos para a próxima fome. A gente regulando essas 3 fomes hoje, gente, é sucesso. Já deu certo. Tá bom? Então, tá bom, pode passar. Fome ambiental. O que é isso, Iessa? Já ouvi falar de polícia ambiental, agora fome ambiental, essa ideia é nova para mim. Pode passar, fazendo um favor. Fome ambiental tem a ver com 4 situações. Pode ir passando. Desorganização. Quantas vezes eu já ouvi em consultório a pessoa falando assim, Iessa, eu como de tudo, do fit ao fat. Não tenho problema nenhum, como até o pé da mesa. Mas eu nunca tenho o que eu preciso. Desorganização, bagunça. Gente, se tem uma coisa que estressa o ser humano, é bagunça. Você queria achar um negócio, você não acha. Você tem que sair, você está atrasada. Você está com fome e não tem o que comer, você come qualquer coisa. Então, tem coisa que não é emocional, não, tá? É bagunça o nome disso. E isso tem a ver com fome ambiental. Na fome ambiental também tem o quê? Os relacionamentos. Tem aquele relacionamento que pode te influenciar a ter mais saúde e a ter menos saúde. Já ouviu aquela frase que fala que você é a média das 5 pessoas que convivem mais com você? Gente, é natural. Se você começa a conviver com pessoas que estão desregrando a sua saúde, vai ser mais propício que você faça isso. E, quando eu falo de relacionamentos, nós temos que lembrar, quem é casado, chega aqui, amor, participação especial, que depois que você casa, você é um só. Então, se você está se cuidando, mas você esquece da sua outra metadinha, tem coisa faltando aí na sua vida. Mas aí nós temos que fazer o quê? Isso, pode parar de murchar a barriga. Obrigada. Ele subiu até botando para dentro. Obrigada, amor. Mas a gente tem que ter o quê? Sabedoria. Porque não é falando assim, você está comendo demais, para de comer. Lembra da esposa rixosa de Provérbios?
Não seja essa pessoa. Com alegria. Amor, vamos caminhar, vamos beber mais água, porque os relacionamentos influenciam. Outra questão é a cultura, né? Dependendo de onde você mora, tem essas culturas, de se não comer é desfeita. Trem cafona, gente. Estou com fome, estou com sede. Nasce de comer um pouquinho. Sabe o que você vai fazer? Você vai sempre responder com um sorriso. A alegria do Senhor é a nossa força. Come um pouquinho. Aí você responde assim, obrigada. Você está falando não, só que a pessoa não entende. Ela fala, não, come um pouquinho. Você fala assim, obrigada. Ela, você vai comer? Obrigada. Eu estou com um pouquinho de sede. Você me dá um copo d'água? Ela até buga assim, ela não entendeu o que você está respondendo. Então, você não precisa de falar, não. Quando você fala não e bota a mão na barriga, é a mesma coisa que você falar, me dá. Não, eu estou de dieta. Ih, acabou. Ela vai te encher o saco até você comer esse negócio. Se tem uma pessoa nesse ambiente que talvez faz isso, lembra da pedra de tropeço? É forte, Deus. Não seja essa pessoa. E também falta de conhecimento e de estratégia. Talvez você só não sabe ter uma estratégia para tornar a sua agenda mais produtiva. Isso é fome ambiental. Está entendendo, gente? Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu já fiz de tudo, eu não consigo emagrecer. Eu falei, peraí, você conhece as 3 fomes? Não. Eu falei, tá. Não, então você não fez nada. Você fez dieta. É certo que vai dar errado. Mas aí vem a 3ª fome. Essa é forte. Pode passar, por favor. A fome emocional. Quem nunca? O que é essa fome emocional, Iessa? Pode passar. Congela aí. Fome emocional é quando você não está com fome física, não é fome física, o seu hipotálamo não está te pedindo comida e você continua comendo. Sem fome. Nem está gostoso. Geralmente não é em festa não, tá? É sozinho em casa. Escondido. Só que o que a gente come escondido aparece em público. Que injustiça, né? O que a gente come escondido aparece em público. Que injustiça. Gente, essa daqui, ó, foi uma bem desreguladora minha. Por quê? Porque não era fome física, não era fome ambiental, era fome emocional que me fez ficar tantos anos em compulsão alimentar. Ela pode ser desregulada por 4 motivos. Eu já estou quase finalizando, tá, gente? Só para saber do tempo. Quais são os motivos pelos quais a fome emocional pode ser desregulada? Imprint negativo. E esse aqui, que é isso, criatura? Imprint negativo é o primeiro contato que você tem com certos alimentos. Dependendo da sua criação, dependendo da sua história de vida, dependendo do que você vivenciou, algumas mudanças vão ser mais difíceis para você do que para outras pessoas. Eu cuido de muitas pessoas que tiveram uma infância muito, muito limitada. Pessoas que passaram fome mesmo, que não tinham como comer, mas que hoje, para a glória do Senhor, elas estão prosperando. Só que aí, como elas tiveram uma restrição muito grande quando elas eram pequenas, elas não conseguem falar não na vida adulta. É como se fosse assim, mas eu tive tanta limitação, agora que eu posso comprar, eu não vou comprar esse negócio? Então, muitas vezes, eu não tenho que mudar a comida, eu tenho que mudar o quê? Ó, a mentalidade dessa pessoa, falar assim, amiga, amigo, aquilo ali era uma estação da sua vida. Já passou. Nós estamos em outra estação, e a cada estação nós precisamos ter o quê? Novos comportamentos. Pois bem, crenças negativas. E esse aqui que é crença negativa? Crença negativa é quando você, na sua formação, ouviu de pessoas que eram autoridades para você. Pai, mãe, tia, avô, professores, líderes, pessoas que eram autoridades para você, frases do tipo, sonsa, burra, você nunca vai dar nada na vida, você não termina o que você começa, olha só que mina lerda, lerda. Sabia que você é feia, menina? Tem gente que brinca assim. Tem gente que acha que é brincadeira, quer falar desse jeito. Aqui, a pessoa fala assim, olha, e ri da criança, tá? Olha só,
como é burro. Isso fica um registro em formato de crença, porque naquela idade você não tinha discernimento para entender quem você era. Feita a imagem e semelhança de Deus, perfeito, perfeita. Aquela autoridade você falou que você era isso, e talvez isso ficou em você. E nós vamos ter que curar isso aí dentro. Porque talvez você está até hoje achando que você é incompetente, burro, retardado, feia, e você não é isso. Às vezes a gente só repete da boca para fora, né? Eu sou feita a imagem e semelhança de Deus. Mas se auto-sabota o tempo todo, deve ter um motivo para isso. Isso não vem do nada. Um outro motivo é o mau gerenciamento do estresse. Algumas pessoas têm um problema no trabalho, quem nunca? No relacionamento, aborrecimento no trânsito. E aí, diante desse desconforto, elas fazem em casa e fazem o quê? Desconta na comida. Você está comendo por quê? Você não está com fome? Estou ansiosa. Estou comendo por ansiedade. E esse eu não engordo por conta de comida, não engordo porque eu estou ansiosa. Quem nunca? E isso daí acontece por mau gerenciamento do estresse. E eu deixei por último aqui algo mais sério, mais profundo para a gente fechar essa parte, que são os bloqueios emocionais. Existem algumas feridas internas muito profundas que cauterizam a nossa mente, que faz com que a gente pareça que não entenda o que está acontecendo. E essas feridas, elas podem ter sido provenientes de abusos, como eu falei, o abuso verbal, abuso moral, abuso sexual. Se eu pudesse falar só um trechinho da minha história antes da gente passar aqui para esse segundo momento, depois que eu fui curada, lembra que eu falei que eu passei por uma técnica abaixo de Deus, que aquele trem, glória a Deus, eu tive paz de espírito, aquela situação. Eu fiquei muito feliz, porque eu parei de ter compulsão alimentar e comecei a respeitar minha fome física, ambiental e emocional. Mas eu fiquei perguntando, por que eu tive isso? Deus, se eu nasci perfeita, imagem e semelhança, por que eu comia tanto? Aquilo parecia uma punição, porque o prazer era muito rápido, a dor depois, a frustração era muito maior. Deus, por que eu desenvolvi isso? Não, nada vem do nada, coisa estranha. E eu não entendia por que isso tinha acontecido comigo. Como eu te falei, talvez para você hoje não é nada que eu estou falando, mas para mim era uma coisa muito pesada. E eu pedi a Deus, eu falei, não, Deus, olha só, eu quero entender. Por que isso aconteceu na minha vida? E, num dado momento, uma prima minha veio falar comigo, ela participou de uma imersão, de alguma conferência, uma imersão, alguma coisa, ela teve uma revelação. E ela veio no meu sítio conversar comigo, e pelo jeito que ela chegou, olhando diferente para mim, eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Ela falou assim, eu tive no local, eu tive uma revelação, e nessa cena você estava nela. Você se lembra? Ela só falou isso. Na hora que eu olhei para ela, eu falei, lembro. Naquele momento, abri uma parte da minha mente, inconsciente, um registro, que eu não lembrava. Eu, infelizmente, fiz parte de uma estatística muito grande hoje, que é a questão do abuso. Eu, na minha infância, eu acredito que entre 4 e 6 anos, eu passei por abuso mesmo, por parte de um tio da família. E esse tio era pai dela. E ele abusava constantemente de nós duas. E eu era só uma criança. Eu não tinha culpa daquilo ali. Mas quando você passa por isso, e depois toma consciência disso de alguma maneira, você se sente mal. É claro, né, gente? E vem aquele sentimento de culpa. Por que eu não contei para os meus pais? Por que eu não fiz nada? Por que aquilo continuou? Por quê? Por quê? Então, quando a gente sente culpa, a gente se sente uma pessoa ruim. E quando a gente se sente uma pessoa ruim, é difícil acontecer coisas boas, porque no imaginário popular a gente pensa o seguinte, pessoas ruins acontecem coisas ruins. Se eu me sinto culpada e eu me sinto mal por alguma coisa, é como se eu não merecesse algo bom. E a gente fica constantemente se auto-sabotando. E quando isso veio à luz, e eu fui passando por cura, e eu estou curada, porque senão eu não falaria sobre isso hoje com vocês, que eu fui entender o propósito maior.
naquela data, eu não estava pronta para poder acessar esse tipo de coisa, mas Deus sabia o tempo todo do momento certo para cada coisa. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou completamente curada e disposta e disponível para curar mais e mais e mais pessoas que talvez sintam essa dor aí latente no seu corpo. Essa estatística é alta, muito alta. E não é só sobre isso, existem outros tipos de bloqueios emocionais fortes. E foi a partir daí que eu desenvolvi o meu método MEC. O que é o método MEC? Mente, ambiente e corpo. Então, quando eu vou cuidar de uma pessoa, eu cuido nesses 3 níveis, porque se eu cuido de uma parte e falta outra, como se ela ficasse meio que manca, não completa, certo? E aí, o que eu preparei? Eu preparei, pode passar, um momento de limpeza emocional. Quem quer passar por um processo de limpeza emocional? Quem quer limpar o que está preso aqui dentro? Quem sente que o momento chegou? Vocês topam? 5 minutinhos de limpeza? E aí, só depois eu conto com a quarta fome, combinado? Porque se eu contar antes, talvez alguém vá embora. Então, vocês não podem ir embora antes de eu... Então, não vou contar, tá bom? O que eu vou pedir? A técnica, ela é muito rápida, mas, ao mesmo tempo, muito profunda. Mas, como eu estou aqui no altar do Senhor, a convite da apóstola, nós vamos fazer isso totalmente dentro da palavra, para a honra e glória de Deus. Então, o que eu vou pedir nesse momento? Eu vou pedir ajuda do Ministério de Louvor, se ele puder. Nós vamos cantar um louvor e eu vou fazer o seguinte, quem talvez quiser ir no banheiro, um segundinho, rapidinho, pode ir. Quem tiver que olhar o celular rapidinho, pode olhar. Porque nós estamos combinados, né, gente? Qualquer música, qualquer louvor? Ah, então tá bom. Só para você ver se eu não peguei ninguém surpresa aqui. Nós vamos fazer uma sessão de uma limpeza emocional profunda. E quando a gente for fazer, é importante, nesse momento, 2 coisas. Querer liberar o velho para que o novo possa entrar e, durante esses 5 minutinhos, fechar os seus olhos. Então, quem quiser, como eu falei, ir rapidamente ao banheiro, é a sua chance, porque quando nós começamos, nós vamos ficar todo mundo juntinho. E eu gostaria que, durante esse louvor, que você pedisse aí no seu íntimo, para que o Espírito Santo de Deus permita que você acesse aquela área na sua vida que ela precisa ser curada. Eu vou pedir para que você, durante esse louvor, esteja em oração por você mesmo. Talvez você tenha orado por muitas pessoas, mas pouco por você. Então, dedique esse momento para o seu coração, na presença de Deus, para que Ele possa revelar alguma área que ainda precisa ser curada. Que quando o louvor terminar, nós vamos fazer essa vivência aqui. Combinado? Então, vamos lá de pé. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais desse Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Ora por você, mão no coração, comunhão. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Declare.
faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Amém. Amém. A partir desse momento, vocês podem se assentar novamente. Obrigada, pessoal. Eu quero que vocês participem também, tá bom? Vou esperar vocês chegarem lá direitinho. Amém, amém, amém. Enquanto o pessoal desce, eu quero explicar didaticamente o que a gente vai fazer, tá bom? Existem emoções boas e emoções ruins. Didaticamente, qual a diferença? A emoção boa é aquela que quando você sente, parece que assim, ó, flui no corpo dele, brota, circula. Então, por exemplo, se eu pedir para você pensar em um bebezinho bochechudo, filhotinho de cachorrinho peludinho, não vem uma coisinha boa assim? Não flui? É isso. Se eu pedir agora para você pensar num, sei lá, um acidente, um roubo, uma morte, uma coisa trágica, uma pessoa que você, na hora parece dar uma travada, não dá? Então, didaticamente, a emoção negativa, ela só é negativa porque, de alguma maneira, ela bloqueia. E esse bloqueio aqui, minha amiga, meu amigo, às vezes acaba bloqueando a nossa conexão lá em cima também. Esse é o nosso objetivo. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Nesse momento, é só acompanhar o que eu estou explicando e daí a gente já vai começar. Existem 3 emoções negativas básicas: raiva, medo e tristeza. Alguns autores falam de outras, mas tudo não é 3? Ontem, hoje, amanhã, paz, raiva, medo e tristeza. E ansiedade é o quê? Ansiedade é medo. Frustração é raiva. Todas as outras emoções são derivações dessas 3. Sempre quando eu começo limpando a emoção de alguém, eu normalmente começo com a emoção de raiva, principalmente pela culpa. Gente, se existe uma emoção que acaba com a saúde de uma pessoa, é a culpa. E muitas vezes não era culpa sua, muitas vezes você só era uma criança. Mas essa culpa ficou marcando o seu corpo. Então, eu gostaria que vocês pudessem ir pensando naquilo que hoje tem te bloqueado em prosperar, em amar, em estar mais com Deus, aquilo que de repente você até mesmo desconta na comida. Lembra raiva, medo e tristeza? Você pode ir sentindo isso. Você pode, nesse momento, trazendo isso à tona no seu corpo.
Eu sei que no dia a dia a gente tenta colocar isso em algum lugar, esconder, fingir que não existe, mas aqui é um ambiente seguro. Então, eu gostaria que você pudesse sentir essa emoção nesse momento. Como é que nós vamos fazer? Eu vou pedir para que vocês possam, daqui a pouco, durante a técnica, manter os seus olhos fechados e a sua única tarefa vai ser respirar. Lembra que tem que fluir? Então, eu vou pedir para você respirar. Se alguém talvez estiver com alguma calça mais apertada, tiver que soltar um botãozinho para respirar, mas você pode ficar à vontade. Eu vou pedir daqui a pouco, aí eu vou pedir para diminuir as luzes. Daqui a pouco, agorinha mesmo, eu vou pedir para você fazer o quê? Continuar sentado como você está, tranquilo, sereno, e que você respire profundamente. Quando eu pedir para você fechar os seus olhos, eu vou pedir para você sentir aquela emoção que está te perturbando, que está te mantendo preso, talvez no secreto, em pornografia, no álcool, na comida, na rejeição. Tem gente que tem vício em rejeição, porque foi abandonado pelo pai, porque tinha um pai vivo em casa, mas ele estava distante de você. Você vai conectar com aquilo que você sabe que precisa ser limpo hoje. Show. De olhos fechados, daqui a pouco, agora não, eu vou pedir para você respirar e sentir essa emoção. E eu vou pedir para você me mostrar com a sua mão, entre o seu abdômen e a sua cabeça, onde você sente essa emoção no seu corpo. Nesse momento, você vai colocar a mão, eu vou ver. Você pode ficar com a mão aqui, mas você também pode tirar a mão, tá tudo bem. E eu vou pedir para você, conectada com essa emoção, o nome dessa técnica é TLT, tá? Só para vocês saberem. Conectada com essa emoção, fazer o quê? Nós vamos ter um caminho. Nós vamos procurar juntinhos a primeira vez que você teve contato com essa emoção, a causa raiz. Não é a memória mais forte, nem a mais recente, mas é a mais antiga. Aquela que, quando limpa, vai destravar todas as outras. E essa causa raiz pode ter acontecido quando? Em 3 lugares. Ó, já estou dando até a dica. Na infância, na barriga da sua mãe, ou talvez você herdou isso de um antepassado. Não existem heranças? Talvez isso nem é seu, mas chegou para você. E isso, como é que eu vou lembrar? Não é para lembrar. É Deus que vai operar. Quando eu perguntar, onde foi que você sentiu isso pela primeira vez, você vai sentir se foi antes, durante ou depois. Algumas pessoas vão da barriga da mãe, outras pessoas veem cenas de criança. E essa eu vou ver alguma cena? Não necessariamente. Talvez você vai ouvir, talvez você vai sentir. Lembra que eu falei da minha limpeza e emoção da compulsão? Deus não permitiu que eu fosse naquela cena, porque eu não estava pronta para isso. Quando eu cheguei naquela cena, eu vi como se fosse uma grande fumaça preta, e depois que eu limpei, eu senti como se tivesse virado um grande algodão doce rosa. Estava limpo, isso é suficiente. Então, olha só, hein? Nós vamos sentar de olhos fechados, inspirando profundamente, nós vamos conectar com essa emoção. E eu vou pedir para você fazer o quê? Dissociar dessa emoção. Dissociar o quê? Dissociar, criatura. Dissociar é se ver de fora. Sabe quando você pega o celular e se vê de fora? Você vai se ver de fora com essa emoção. E nós vamos até a causa raiz. Quando chegar lá, eu vou te fazer 2 perguntas. É mais simples do que parece, tá? Eu vou perguntar assim para você. Tudo bem você deixar essa emoção ir embora? Qual a resposta óbvia? Graças a Deus, né? Beleza. Aí a segunda pergunta é, se você pudesse fazer isso que é isso? Deixar essa emoção embora. A pergunta é, quando você faria? Agora. Acertou. Eu vou pedir para você responder agora, de 3 a 5 vezes, só que com uma expiração. Assim, olha, vou puxar o ar pelo nariz e sai pela garganta, ó. Agora. Vai ficando até mais solto aqui, sabe? Ó, de novo, hein? Não é isso aqui, ó. Não é isso. Agora. Solta. Agora. Teste, vamos lá? Gente, vocês estão... Nem vou repetir. Parabéns. Arrasaram. Alguma dúvida? Eu vou fazer uma reprise. Eu vou pedir para o pessoal, daqui a pouquinho, abaixar um pouquinho essa luz. E tem aquela musiquinha de fundo. Para a gente dar um toque especial, um efeito sonoro, uma sonoplastia.
nós vamos respirar profundamente. Eu vou pedir para você se conectar com aquela emoção que hoje está tirando a sua saúde plena. Conectada com essa emoção, nós vamos dissociar e ir até a causa raiz. Chegando lá, a gente vai fazer o... Tá bom? Então, maravilha. A musiquinha tá aí? Perfeito. A luz pode baixar um pouquinho. Gente, o barulho externo não atrapalha, tá? Se parar um carro de som aqui, não interfere em nada, porque a mente é inconsciente. Então, você pode relaxar. Mas, por segurança, seria muito bom que você mantivesse o seu celular desligado nesse momento. Combinado? Então, a partir desse momento, eu vou pedir para você sentar descruzando as pernas, os braços e fechar os seus olhos. E inspirar e expirar profundamente. Porque à medida em que você inspira e expira, e você sente o ar entrando e saindo pelas suas narinas, você se conecta com aqui e com agora. E à medida em que você inspira, enchendo bem o pulmão e expirando, você consegue escutar o som da minha voz e perceber o aqui e o agora. Você também consegue ouvir o som da música, perceber alguns pensamentos, barulhos internos ou externos, e está tudo bem por isso. Relaxe os músculos da face, as bochechas, o fundo do olho, couro cabeludo e músculos da face. E a cada inspiração e expiração, você traz mais a sua atenção para o aqui e agora. E a partir desse momento, eu gostaria que você pudesse sentir aí no seu corpo aquela emoção que machuca o seu corpo. Talvez raiva, talvez culpa, talvez ansiedade, talvez medo, muito medo, rejeição. Deixa essa emoção vir e me mostre com a sua mão entre o seu umbigo e a sua cabeça onde você sente essa emoção no seu corpo hoje. Isso, coloca a mão. Isso, sinaliza a cura para Deus. Sinta essa emoção. Localizando essa emoção, você pode soltar a sua mão se você preferir e continuar inspirando e expirando profundamente. Consulte dentro de você profundamente. Está bem para a sua mente inconsciente você dissipar essa emoção hoje e você ter uma experiência inegável de que ela se foi? Sim? Existe uma parte ou um lado seu que faça alguma objeção ou que não goste que você deixe essa emoção ir embora? Não. Mesmo que houvesse, converse com essa parte. A sua mente inconsciente pensa que essa emoção protege você, mas essa emoção, ela não protege você. O que protege você é a sua capacidade de lutar ou de fugir de uma emoção. E, de fato, as emoções negativas, elas não são boas para o seu corpo. Essa emoção aí, ela machuca o seu corpo. Não seria muito mais seguro para você deixar essa emoção ir embora e preservar os aprendizados a respeito de tomar conta de você mesmo? Nesses termos, tudo bem para você, para sua mente inconsciente, deixar essa emoção ir embora? Então agora, inspirando e expirando, entre em contato com a sua linha do tempo, o seu passado, presente, futuro. E agora, mantendo o contato com esta emoção aí no seu corpo onde você sinalizou, venha com ela para o alto, flutuando acima da sua linha do tempo, como se você entrasse num vagão do tempo, um vagão de trem, e você fosse voltando para o seu passado, vendo várias cenas da sua vida e se sentindo seguro por estar aí. E conectada com esta emoção, vá na direção do seu passado, por cima da sua linha do tempo e diretamente para o passado,
e para dentro da causa raiz dessa emoção. E como para o inconsciente o tempo não existe, você pode chegar lá instantaneamente, agora. E quando você estiver lá, perceba. Você chegou na causa raiz? Você está flutuando ou você está dentro do evento? Se você estiver vendo de fora, entre no evento só por um instante, com olhos de protagonista. Sinta esta emoção e perceba, é esta a primeira vez que você sente esta emoção na sua vida ou ela já era conhecida de antes? Se você sente que é a primeira vez, você pode ficar aí. E se for antes, volte só um pouquinho mais. A sua mente inconsciente tem todos os registros que você precisar. E aqui, o Espírito Santo é o seu guia. E quando você chegar lá, entre na cena. Estando dentro da cena e sentindo a emoção, primeiro, aceite esta emoção e este evento. Permita que eles estejam aí. E agora considere profundamente o que você precisa aprender, compreender e aceitar deste evento. O aprendizado e a compreensão que vão permitir a você deixar essa emoção ir embora de maneira fácil e segura. E a sua mente inconsciente sabe que pode aprender e compreender inconscientemente e pode preservar esses aprendizados e compreensões naquele lugar especial, de maneira que, quando você precisar deles no futuro, eles estarão com você. E apenas permita que a sua mente inconsciente continue aprendendo e compreendendo por conta dela mesma. E agora, focalize a emoção, permita que ela esteja aí. Está bem para você deixar essa emoção ir embora? Se você pudesse, quando você faria isso? Inspira dentro dessa emoção e solta pela garganta. Mais uma vez, quando? E só mais uma vez. E solta. Solta o ombro junto. Permita que ela se vá. Focalize o que ficou. A emoção desapareceu? Ou ela diminuiu? Se ela diminuiu, focalize o restinho que esteja aí. Focalize essa emoção, permita que ela esteja aí. Talvez ela já foi e apareceu até outra. Pegue tudo aquilo que tira sua paz nessa cena. Permita que ela esteja aí. E eu te pergunto, tudo bem para você deixar toda essa sujeira embora? Se você pudesse, quando você faria isso? Decida mais uma vez e solta. E outra vez, quando? Solta, agora solta o ombro. Focalize o que ficou. A emoção desapareceu completamente. Ótimo. Então agora volte para o alto e flutue acima dessa cena, de maneira que você veja ela abaixo de você. E imagine agora uma fonte infinita das cores de sua preferência, de amor, compreensão, aceitação, confiança e de saúde, sobre o alto de sua cabeça. E quando eu digo infinita, eu quero dizer maior, muito maior do que você possa sequer imaginar. E agora permita que ela venha para dentro de você, através do alto da sua cabeça, lá de cima, e encha todo o seu corpo agora. Permita que essa fonte infinita de amor, compreensão, aceitação, confiança e de saúde inunde o seu coração e, saindo pelo seu coração, enche essa fonte infinita de amor. E que
Encha toda a sua linha do tempo até que ela esteja totalmente plena, curada e em paz. E observe como essa fonte infinita se estende em direção do seu agora até o seu futuro. E agora, volte para o agora por cima da sua linha do tempo, apenas tão rapidamente quanto a sua mente inconsciente renova todas as memórias de mesma natureza, à luz daqueles aprendizados e compreensões. Deixe toda a raiva, toda a culpa, toda a ansiedade, todo o medo, todo o vício de todos os eventos em todo o caminho de volta. Aprenda, compreenda e aceite cada um deles até você chegar no agora. E quando você chegar no agora, pode voltar para essa sala e abrir os seus olhos. No seu tempo, você pode abrir devagarinho, pode tirar a musiquinha, é só baixar ela um pouquinho, na verdade. E voltando aos pouquinhos. E podemos acender um pouquinho das luzes. Alguém foi muito longe? Como? Tenho algum testemunho para contar aqui? Alguém se sente confortável para falar o que limpou? Você que sentiu o corpo mais relaxado, quer compartilhar? Alguém quer falar? Fique à vontade, depois vocês podem contar para a apóstola como foi. E aí eu fecho essa parte contando a tal da quarta fome. Qual é a quarta fome? A quarta fome é a fome de Deus, é a fome do Espírito Santo de Deus, aquela que sacia toda fome, toda sede, preenche todo o vazio. Porque depois que eu me curei da compulsão alimentar, que eu cuidei do meu corpo e da minha mente, apesar de eu ter ficado muito bem, eu senti um vazio, uma saudade que eu não sabia do que era. E essa saudade era de Deus. Então, eu gostaria de agradecer esse momento, essa responsabilidade, com temor, com amor que a apóstola me designou. Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui até chorar na sexta-feira, desejando que vocês possam regular essas 4 fomes para alcançar a saúde plena. Vocês podem contar comigo nessa jornada. Eu vou deixar aqui o meu contato, pode ir passando até chegar lá no finalzinho, onde tem um QR Code, para o pessoal poder me encontrar. Lá também tem a minha jornada Saúde Plena, como hoje eu cuido das pessoas. Pode até chegar no QR Code. Mais um? Mais um? Agora sim. Vocês podem escanear ali para a gente se encontrar nas redes. E foi uma honra estar aqui. Muito obrigada a Deus em primeiro lugar e a todos vocês pela presença e a apóstola pelo convite. Obrigada. Queridos, coloque sobre os seus pés. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a Iessa. Vou chamar a Fabiola, nossa diaconisa. Quantos aqui foram ativados dentro dessa área da saúde? Foram despertados por Deus? Levanta a sua mão. Que espetacular, gente, que incrível. Eu estou muito, muito emocionada porque mexeu muito comigo. E eu tenho certeza que com cada um que está aqui, foi um aprendizado muito extraordinário. E eu tenho certeza que cada um de vocês que aqui estão, se colocar em prática, nós vamos ser transformados. Não é não, Maria? Que isso, né? Nós temos um presente para você. Vou deixar a nossa diaconisa Fabiola passar para você esse presente. Para mim. Obrigada. É, né? Eu acho que eu já sei o que é. Comprei hoje. É uma balança, eu tenho certeza.
Não é? Vamos explicar. Vamos explicar. Explica. Aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, eu comecei a cuidar da saúde da apóstola e nós começamos um processo. E eu falei, apóstola, a gente tem que medir as coisas, porque às vezes a pessoa não se pesa porque ela tem medo da balança, mas a balança é nossa amiga. Quando você começa a se pesar, sabendo quais são os 10 fatores que influenciam no peso, você vai descobrir que a maioria deles nem é comida. É sono, é água. Aí você fala assim, gente, era só isso. É mais simples do que vocês pensam, porque o inimigo quer confundir a nossa cabeça. É simples, só que tem que ter conhecimento que liberta. Então, medir para poder melhorar. Então, viu? Não é, eu estou cuidando dela, tá, gente? Só vou explicar. Estou tentando. Pode bater palmas, gente, porque uma jornada linda. Nós queremos que você abra o seu, pode? Abre. É um presente com muito carinho. Nós nos sentimos honrados em receber você, sua família, aqui na nossa IMTD. Deixa eu te ajudar. Isso. Deus te criou com uma missão aqui na Terra e se dizer, sem saúde você não vai conseguir cumprir. Eu quero chamar o seu esposo, o nosso profeta também, seu filho, eu quero orar por vocês. Agora a minha pessoa boadraça dela, então ela é minha filha Raíssa. Raíssa, vem a Raíssa também, família linda. Quero chamar seus pais. Tem a Isa também, né? Quero chamar os seus pais, que prazer recebê-los. Tem que chamar meu genro, O seu genro, então vem a família toda. Que lindo. Sentimos honrados em receber toda a família da IESA aqui conosco. Eu quero que vocês levantem as mãos para cá, que nós vamos abençoá-los. Nós fomos muito abençoados por eles, mas eles vão sair daqui também carregados de bênçãos do Senhor. Senhor, nós estamos gratos ao Senhor pela vida da IESA. Nós declaramos a bênção sobre todo o seu lar, sobre toda a sua família, que tudo que o Senhor tem usado a vida da IESA, dentro desta nação, dentro desse estado e cidades, o Senhor possa derramar em porções dobradas sobre a casa dela, a família dela. Pai, a IMTD recebe de forma honrosa a vida dela nessa noite. Somos gratos por toda a semente lançada sobre esta casa e nós pedimos ao Senhor que multiplique as bênçãos na vida deles. Que o Senhor dê saúde plena, que o Senhor dê prosperidade e que o Senhor venha com teus propósitos abundante, realizando sobre a vida deles. Nós declaramos que nesta noite o sobrenatural do Senhor está sobre a vida da IESA. E o Senhor vai fazer cumprir o teu chamado e o teu propósito. Porque os teus propósitos, Senhor, estão sobre ela, apontando um destino, apontando uma direção. E o Senhor vai cumprir todo ele por completo. Nós te agradecemos pela vida deles e juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Sejam bem-vindos sempre. Amém. Aplaude o Senhor pela vida deles. Muito obrigado, muito obrigado. Queridos, lá do lado de fora nós temos a Acmos. A Maria está aí, a Maria Alves, o Edson estão representando a empresa Acmos. E você que queira adquirir e experimentar os nossos produtos da Acmos, você vai ter liberdade. Não saia sem provar e conhecer um pouquinho mais de cada produto que vai te ajudar também aí na tua saúde, tá bom? Foi muito bom recebê-los.
E domingo nós teremos um culto maravilhoso aqui na casa. Amém? E você está convidado. Nós vamos estar celebrando a Deus pelo retorno da vida da nossa pastora Andressa, que vai estar voltando para a Itália na segunda-feira ao meio-dia no aeroporto. Aqueles que puderem fazer presente, vai ser uma bênção, tá? Daqui a pouco ela está chegando aí, foi despedida da família, daqui a pouco ela está conosco. Levante a sua mão bem alto. Senhor, nós damos graças por cada um que aqui esteve presente. Obrigado por toda a família MTD, amigos que também estiveram aqui conosco presente. Leve a todos em paz. Nós profetizamos uma bênção sem medida, transbordante. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou o nosso coração e nos ensinou através dessa palestra riquíssima. Que o Senhor continue manifestando a sua vontade e nos dando saúde plena. É o que nós precisamos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito esteja sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Os salvos digam. Amém. Os salvos digam. Amém. Não deixe de saudar aí toda a família, recepcioná-los, amém? E passar ali no